Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima. Eu vou estar gravando esse vídeo para conversar com vocês um pouco sobre o que são mapas conceituais, como é que a gente constrói mapas conceituais. Lembrando que eu estou lotada na Universidade Federal do Ceará, no Instituto Universidade Virtual e trabalho especificamente com a tecnodocência. Então, para a gente poder falar de mapas conceituais, é necessário a gente estar falando um pouquinho sobre quem inventou essa estratégia, né? Então, a gente pode falar do Novak, que ele trabalhou na década de 60 com a criação e desenvolvimento dos mapas conceituais, mas as publicações elas tiveram maior ênfase na década de 70. Ele é um professor de educação e ciências biológicas, é um professor eméritos da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e a pesquisa dele se baseia na ideia de aprendizagem, criação e representação humana no IHMC, o Institute for Human and Machine Cognition. E o que é um mapa conceitual, né? Ele é um instrumento, principalmente, tá certo? Mas ele é um instrumento de aprendizagem que vai expressar por meio de um esquema visual, e essa questão do esquema visual é muito importante, possibilitando representar as relações que são significativas entre os conceitos. Pode ser que os alunos realizam, mas pode ser que os professores também realizam, né? A gente coloca uma ênfase no aluno porque é interessante a gente ver quais são as relações conceituais que os alunos fazem, mesmo a título de avaliação do processo de aprendizagem desses alunos. Mas ele se caracteriza principalmente por ser um esquema visual e por ser esse instrumento que facilita a nossa compreensão do que o aluno está pensando. Por isso ele é tão casado com a teoria da aprendizagem significativa. Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos para vocês. Eu vou ler o mapa e a gente vai ver aqui alguns elementos. Mamíferos podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, que incluem felídeos, canídeos, que encontram-se as raposas das espécies vermelha, comum e orelhuda. A leitura desse mapa conceitual é uma leitura um pouco truncada, então alguns elementos eu preciso colocar na minha fala, na minha leitura, que deveriam estar na escrita desse mapa conceitual. Além disso, ele tem um erro conceitual, tá certo? Que a gente consegue ver, principalmente quem é da área da biologia, tá certo? Os felídeos e os canídeos, né, eles não são herbívoros, portanto, não deveria existir essa conexão, tá certo? E também não são onívoros, então não deveria existir essa conexão, mas simplesmente essa do carnívoro. Então, com essas linhas a mais aqui, a gente percebe alguns erros conceituais e uma falta de fluência na leitura do mapa, porque a gente teve que acrescentar algumas palavrinhas extras. Esse outro aqui é nutrição das plantas, requer sais minerais, água, requer absorção, desculpa, de sais minerais, água, gás carbônico e a captação de energia luminosa obtida do sol. O gás carbônico é retirado do ar, sais minerais e a água que são retirados do solo, sais minerais compondo a seiva bruta, que é transportada até as folhas através do xilema, que é o conduto mais interno, e a seiva bruta, a água, gás carbônico e energia luminosa, que por meio do processo de fotossíntese produz seiva elaborada, distribuída por toda a planta através do floema, que é o conduto mais externo, e a fotossíntese libera oxigênio. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque essa parte aqui, ó, conduto mais interno, a gente poderia estar separando em duas caixinhas, e vocês depois vão entender por quê. Aqui o conduto mais externo também deveria ser separado em duas caixinhas, uma para falar sobre o conduto e outra para falar que é o interno, que é o externo. Essa transportada até as folhas também tem coisa demais na caixinha, tá certo? O ideal é que tivesse só a palavra folhas, tá? Então esse mapa conceitual, ele também tem alguns problemas que precisam ser ajustados. E aí a gente vai entender qual é a estrutura de um mapa a partir dessa compreensão desses problemas. Onde é que os mapas podem ser utilizados e quando é que eles podem ser utilizados? Como estratégia de ensino-aprendizagem,
como um instrumento de compreensão do pensamento do aluno. Essa é uma das coisas que eu mais faço, que eu mais gosto, porque quando os alunos fazem seus próprios mapas, eu consigo perceber qual é a relação conceitual que os alunos estão estabelecendo entre os conceitos que eu estou trabalhando. Quando a gente fala da teoria da aprendizagem significativa, a gente fala do conceito geral, do conceito específico. Pois bem, no mapa conceitual a gente consegue ver essa relação. Como um instrumento de avaliação, vocês podem utilizar um mapa de diversas formas, né? Vocês podem utilizar um mapa para os alunos completarem, para os alunos preencherem da melhor maneira que eles acharem, ou deles construírem um do zero, que, a meu ver, é a maneira mais eficaz de você compreender qual é a relação que eles estão estabelecendo. Ou simplesmente como um recurso esquemático. Você mesmo pode fazer seu mapa como professor e compartilhar com os alunos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola construtivista, onde os alunos construíam em grupo seus próprios mapas. E esses mapas eles eram distribuídos nas paredes da escola, né, dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Isso era bastante interessante, porque todo o conteúdo que era trabalhado nas aulas, que a minha especificidade é matemática, ficavam expostos para que todas as pessoas pudessem ter contato, e aí é uma questão cultural das pessoas desenvolverem a cultura e o hábito de ler cartazes e mapas conceituais de determinados conteúdos. O mapa conceitual ele se caracteriza principalmente pela sua representação gráfica, ele tem uma característica peculiar. E pela lógica da organização hierárquica. Então, a gente precisa estar trabalhando com o geral e com o específico dentro das relações conceituais, de uma maneira que a gente consiga ver quem é mais abrangente e quem é menos abrangente, tá bom? Tanto dos conceitos quanto das ideias. Os conceitos eles são trabalhados do maior para o de menor abrangência, ou seja, do conceito geral para o conceito específico. E cada conceito só pode ser visualizado apenas uma vez. Então, é interessante a gente ficar se ligando nessa ideia, porque se a gente precisa escrever o mesmo conceito, a mesma palavra que representa aquele conceito várias vezes, é porque a gente precisa refazer o mapa, tá bom? Então, vou apresentar aqui para vocês 3 características básicas sobre o mapa conceitual. Primeiro, a hierarquização. A organização dos conceitos segue uma ordem de hierarquia do conceito de maior abrangência e conceitos subordinados de menor abrangência, tá certo? Então, a gente viu muito bem isso naquele exemplo dos mamíferos, tá certo? Que a gente vinha com a ideia de mamífero e depois a gente chegava à ideia do carnívoro e aí depois a gente chegava à ideia dos lobos, né? Então, uma coisa está dentro da outra em termos de conceito. Mas nem sempre a gente consegue fazer essa hierarquização porque os conceitos não são hierarquizáveis, eles estão no mesmo nível. Aí a gente vai ter que dar um jeitinho de fazer a informação chegar de uma maneira que a gente consiga minimamente hierarquizar. Em relação à seleção, a gente precisa escolher os conceitos que são mais relevantes. E esses conceitos que a gente escolhe são aqueles que ficam dentro das caixinhas. A gente não pode colocar dentro das caixas qualquer conceito. Tem que ser o conceito mais relevante e mais importante. Tá? O objetivo, então, é desenvolver uma síntese com os termos mais significativos da mensagem do texto, tá bom? Então, lembra que eu falei para você que aquele termo lá do transporte, da seiva bruta, né? O transporte da seiva elaborada, ele não podia ficar todo mundo junto, né? Porque transporte é um conceito, seiva é um outro conceito, e ela pode ser bruta ou elaborada, então você pode dividir isso em mais conceitos, né? Então, tem que tomar cuidado no momento da construção desse mapa. E, por fim, o impacto visual. Isso é muito importante, né? Que a gente consiga ver claramente aquilo que é conceito e aquilo que não é, né? A informação que você está querendo passar para não ter dificuldade na leitura e na compreensão do mapa. Então, o impacto visual ele vai mostrar a relação entre as ideias mais importantes, de forma concisa e elegante, tá bom? As palavras que representam os conceitos, elas devem ser escritas, gente, com letras maiúsculas. Essa é uma regra que não necessariamente precisa ser seguida, mas é interessante seguir. Porque quando você coloca as letras maiúsculas nos conceitos que estão dentro das caixinhas, ela se sobressai em relação às outras e fica mais fácil você identificar esses conceitos, tá bom? Então, siga essa regra por enquanto, tá?
As palavras que representam as ligações conceituais devem ser escritas com letras minúsculas, né? Então, seguir essa regra também vale, complementa a regra anterior. E as figuras geométricas, elas podem ser variadas. Vocês viram que a gente estava colocando um retângulo, né? Ou então um retângulo com os vértices boleados, né? Mas você pode utilizar círculo, você pode utilizar losango, quadrado, né? Da maneira que você quiser, dependendo do software que você está fazendo uso, né? Para a construção do mapa. Mas tome cuidado só para que você não atrapalhe esse contraste da figura fundo, tá bom? E que o seu mapa não fique uma papagaiada geral, né? O sentido da gente usar as figuras, bem como fontes diferentes ou cores diferentes, é trazer um impacto visual relevante com o significado, né? Então, se o mapa é muito grande, talvez utilizar cores seja interessante para a gente destacar alguns elementos em detrimento de outros, tá bom? Um mapa conceitual ele é composto, portanto, de 3 elementos: os conceitos, as palavras de ligação, e quando eu conecto os conceitos com as palavras de ligação, eu formo obrigatoriamente as proposições, tá? E o que são os conceitos? São todos aqueles elementos que provocam imagens mentais. Estão vinculados, então, a palavras ou a signos. As palavras de ligação são aquelas palavrinhas que fazem o elo de conexão entre os conceitos. Os conceitos geralmente estão dentro das caixas e as palavras de ligação estão fora das caixas, tá certo? E elas mostram o tipo de relação existente entre esses conceitos, provocando assim a compreensão e o significado que você quer atribuir através das imagens mentais que são criadas. E essas imagens mentais que são criadas formam então as proposições, que são compostas por 2 ou mais termos conceituais que apresentam um significado. É tudo muito teórico, então eu vou mostrar aqui um esquema visual. Está aqui. Eu tenho, então, um conceito geral, que está com letra maiúscula dentro de uma caixinha. Eu tenho um conceito intermediário, que está com letra maiúscula em outra caixinha. E eu tenho aqui a palavra de ligação. Quando eu faço a leitura do conceito geral da palavra de ligação com o conceito intermediário, eu tenho uma proposição. Ou seja, é uma frase que você lê como se estivesse lendo um texto escrito. Ela tem que ser tão fluida quanto você escreve ou quanto você lê num texto que está no papel. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho um conceito intermediário 2, eu tenho então uma nova proposição por conta dessa palavra de ligação. Quando eu junto esse conceito geral com essa palavra de ligação com o conceito intermediário 2, eu formo então uma outra proposição. De tal forma que eu vou formando proposições a cada caixinha de conceito que eu crio e a cada palavra de ligação que eu faço a conexão desses 2 conceitos criados, tá bom? Então, isso vai caracterizando o mapa conceitual. É importante vocês terem essa compreensão, porque o mapa mental, ele não se caracteriza como mapa conceitual justamente porque ele não precisa dessas palavras de ligação, tá certo? Então, o que é importante vocês se lembrarem? Ó, a elaboração do mapa conceitual de cada grupo, geralmente quando a gente faz em grupo, ou de cada indivíduo, deve ser socializada no contexto de sala de aula, surgindo diferentes conexões, diferentes mapas conceituais. Essa leitura do mapa pelos outros colegas, ela é fundamental para que as pessoas comecem a despertar para aquilo que elas não perceberam ainda, tá certo? Então, vale muito a pena a socialização do mapa conceitual em sala de aula. A construção do mapa, gente, ela não é definitiva. Você constrói um mapa hoje, quando você vai construir o mesmo mapa amanhã, é outro mapa que vai sair, tá certo? Então, a gente sempre pode melhorar, sempre pode reconstruir, visando, então, uma melhor organização, tá? Não existe um único modelo de mapa conceitual. Então, se você pedir para uma pessoa construir um mapa, fazendo a relação conceitual que você deseja, e você pedir para outra pessoa fazer a mesma relação conceitual, certamente os mapas serão diferentes, tá bom? Então, não existe um único modelo, assim como não existem regras fixas que são de obrigatoriedade nessa construção. Lembra que eu falei para vocês que o conceito ele tem que vir com letra maiúscula e as palavras de ligação com letra minúscula? Isso não é uma regra que a gente
impõe para as pessoas que fazem o mapa conceitual. Mas é interessante quem está começando fazer desse jeito e depois que tiver mais familiaridade, pode desenvolver de outra forma, não tem problema, tá certo? O fato é que os conceitos ficam dentro das caixas, as palavras de ligação fazem a conexão entre os conceitos para formar as proposições. Isso aí realmente não tem como fugir, porque é a estrutura básica de um mapa conceitual. Como é que eu faço para construir um mapa facilmente, né? Existem vários softwares e eu estou dando a opção aqui de um deles que é o mais famoso, que é o CMap Tools. Então, o software ele é composto por CMap Servers e CMap Tools Programs. Ele é desenvolvido para facilitar a manipulação de mapas conceituais e desenvolvido lá naquele instituto, né, que eu falei para vocês, o IHMC, que é o instituto do criador do mapa conceitual, que é o Novak, tá certo? Então, ele fica na Florida University e o endereço é esse aqui, cmap.ihmc.us, tá bom? Então, entrando lá, vocês podem fazer o download gratuito e brincar à vontade com o mapa, o software que vai ficar instalado no seu computador e você criar os seus mapas. Existem alguns exemplos que são merecedores de crítica, tá certo? Eu tirei esses exemplos de livros didáticos que estão em livros de biologia, física e química, porque os mapas conceituais eles são mais comumente utilizados nas aulas de ciências, tá certo? Até nas de matemática eles não são muito contemplados, mas nas de ciências são. Isso não significa que você que dá aula de português, que dá aula de letras, de história, geografia, não possa utilizar esse recurso, né? Muito pelo contrário, ele pode ser utilizado para qualquer conteúdo, tá certo? Inclusive, eu fiz um trabalho com um professor de engenharia da UFC e nós trabalhamos com mapas conceituais em uma disciplina voltada para engenharia, então é possível fazer em qualquer circunstância, tá certo? Mas aqui eu queria mostrar para vocês que a proposta do mapa é que o aluno complete, tá certo? Então aqui, ó, onde tem o 1, ó, tá vendo aqui tem o 4, aqui tem o 5, o aluno tem que completar adequadamente com a palavra que se espera que ele complete, tá certo? Então, uma forma de você utilizar uma conceitual. Aqui também, tá certo? Só que existem as palavras que já estão marcadas para que o aluno venha completar esse mapa conceitual, tá certo? Sobre biodiversidade. Tá? Então, o que a gente espera é que você peça para o seu aluno construir um mapa conceitual do zero, que é muito mais valioso do que qualquer outro tipo de mapa que você peça para ele completar, tá certo? E a gente sai um pouco dessa ideia de instrução programada e vai para uma ideia de ensino mais voltado para a construção do conhecimento. Tá bom? E aqui eu vou dar algumas dicas de como construir mapas conceituais. Vou colocar um passo a passo, tem 7, vocês estão vendo aí, mas não necessariamente vocês precisam seguir todos esses passos, como eu vou explicar, ou precisam obrigatoriamente fazer um atrás do outro. Você pode pular alguns, né, e ir logo para outros se você achar melhor, tá certo? O fato é que, reunindo algumas ideias de alguns livros de como construir mapas conceituais, a gente chegou a essa síntese, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês, mas sintam-se à vontade para não utilizar, para utilizar de uma forma diferente, tá certo? Do jeito que vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem construir algum mapa e deixar aqui nos comentários para que eu possa depois dar uma olhada, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Então, como construir mapas conceituais? A primeira coisa é escolher os principais conceitos, certo? Sem isso, você não consegue fazer mapa conceitual, porque, enfim, a matéria-prima do mapa conceitual é o conceito. Depois que você escolhe os principais conceitos, você seleciona os conceitos-chave do conteúdo ou do texto ou do tema que você vai trabalhar. Depois, você vai fazer a distribuição desses conceitos hierarquicamente. E aqui, às vezes, é onde a porca torce o rabo, né? Porque a gente, às vezes, não tem essa hierarquia nos conceitos que a gente trabalha. Então, você pode até pular essa parte para ver de que forma você pode construir sem fazer essa hierarquização acontecer, tá? Mas é onde você seleciona os conceitos por ordem de inclusão. Escolhem-se os conceitos de maior inclusão, os conceitos mais gerais, e vai se agregando de menor inclusão, que são aqueles mais específicos. Em terceiro lugar, é relacionar os conceitos. Então, você vai estabelecer as relações entre os conceitos por meio de linhas ou de setas.
Depois você vai escolher e aplicar as palavras de ligação entre os conceitos. Explicitar as relações entre os conceitos para construir unidades semânticas por meio das linhas que são indicadas por uma ou mais palavras de enlace ou palavras de ligação. Tá bom? Então você vai escolher aí qual a melhor palavra que se conecta ou que faz a conexão entre conceitos. Depois você vai atribuir significados. Atribuir significados aos conceitos e as conexões que você estabeleceu entre os conceitos. Vou já mostrar um por um para vocês entenderem melhor. Depois, construir proposições, verificar se as proposições construídas elas estão fluidas, né? Se você consegue fazer uma leitura adequada e estabelecer relações. Então, você consegue estabelecer relações horizontais? Quais são os tipos? Você consegue estabelecer as relações verticais? Quais são? Tá bom? Os que eu deixei em vermelho são aqueles que você pode fazer com mais frequência ou que você pode romper sem nenhum problema, tá bom? Muito bem, eu coloquei aqui um exemplo de um texto, eu vou ler esse texto para que vocês entendam melhor como foi que a gente construiu esse mapa conceitual, tá bom? Então, é o conceito de organismo. Os seres vivos são constituídos por unidades biológicas denominadas células. Existem organismos, como as bactérias, as algas azuis e os protozoários, que se constituem de uma única célula, sendo por isso chamados de unicelulares. Outros, como uma árvore ou um homem, apresentam uma infinidade de células e são chamados de pluricelulares. Num organismo pluricelular, complexo e bastante organizado como o homem, é relativamente fácil perceber que as células podem se associar de maneira a desempenhar determinada função e constituir um tecido. O tecido epitelial de revestimento, por exemplo, recobre as superfícies do organismo, como ocorre no estômago, cuja cavidade interna ele reveste. Vários tecidos, por sua vez, podem se agrupar formando um órgão. Vários órgãos podem interagir de maneira a desempenhar eficientemente uma determinada função. Essa interação entre órgãos forma um sistema. Por exemplo, na espécie humana, o sistema digestivo é basicamente formado pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, entre outros. O conjunto de todos os sistemas, digestivo, circulatório, excretor, respiratório, etc., constitui o organismo. Foi adaptado de Wilson Roberto Paulino, tá certo? Na década ainda, né, no século XX, década de 90, tá? Muito bem. Vocês viram que eu peguei um texto pronto de um livro didático, tá certo? Vocês podem pegar de um livro que vocês estão utilizando, vocês podem pegar um conceito de um dicionário, vocês podem pegar um livro inteiro, o que vocês quiserem, para poder fazer o mapa de vocês. Então, a gente precisa selecionar os conceitos, né? Então, os conceitos que foram selecionados aqui foram organismo, o sistema, que pode ser digestivo, circulatório, excretor, respiratório. É importante salientar que sistema é um conceito considerado mais geral e que o digestivo é um conceito considerado mais específico, certo? Então, ele está mais incluído dentro do conceito de sistema. Órgão também é um conceito mais geral, e aí vamos lá: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, eles são conceitos mais específicos em relação ao conceito de órgão. Aí, tecido, revestimento epitelial, né? Então, tecido é um conceito mais geral, revestimento epitelial mais específicos. E célula, a gente tem aqui o unicelular e o pluricelular. Tá bom? Então, o que a gente fez? A gente destacou quais são os conceitos mais importantes dentro desse texto e disse quais são os conceitos gerais e específicos. E a gente ainda fez uma distribuição hierárquica dentro desses conceitos, colocando em termos de conceito mais geral a ideia de organismo, aí depois vem a ideia de sistema, a ideia de órgão, a ideia de tecido, a ideia de célula. Pode ser que um professor de biologia, uma pessoa estudiosa dessa área, compreenda essa hierarquia de uma forma diferente dessa que está sendo proposta, tá certo? Não há problema algum. Você pode começar com célula, tecido, órgão, sistema e organismo, porque, de fato, essa hierarquia ela pode ser pensada e repensada devido à natureza das especificidades de cada área, tá certo? A parte 3, então, é o momento de se fazer essa relação conceitual. Então, todos os
os conceitos eles foram colocados em caixas. Vocês estão vendo que os conceitos não estão com letra maiúscula, mas deveriam, tá certo? Então, aqui você já pode ir acrescentando no seu mapa conceitual os elementos que vão aparecer dentro das caixinhas que deveriam estar com letra maiúscula. Então, estão vendo aqui que a gente colocou organismo, sistema, órgão, tecido e célula como conceitos mais gerais, e os conceitos mais específicos eles ficaram ao lado. Isso poderia ter sido feito diferente, tá certo? Vocês poderiam ter colocado em cima e os conceitos mais específicos embaixo, tá? Não tem nenhum problema, certo? E todos eles, ó, foram aqui contemplados como conceitos mais específicos em relação ao que foi considerado mais geral, tá? Então, tudo aquilo que a gente colocou no slide anterior está sendo colocado aqui já dentro das caixinhas. E aqui, vocês estão vendo que existem pontinhos de interrogação. É porque o CMAP Tools, quando a gente vai começar a fazer o mapa conceitual, realmente ele espera que você coloque uma palavra de ligação, porque isso faz parte da natureza de um mapa conceitual. Então, enquanto você não coloca a palavra de ligação, ele coloca esses 4 pontos de interrogação, no sentido de ficar esperando que em algum momento você coloque isso. Que é justamente agora, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com as palavras de ligação. Então, pronto, a gente começa dizendo, ó, o organismo é formado por diferentes sistemas, compostos por órgãos, formados por tecidos, compostos de células, tá bom? Então, aqui a gente já conseguiu fazer várias proposições, uma dentro da outra, né? E aqui, ó, os sistemas podem ser todos esses tipos, os órgãos são, o intestino, inclusive, tem uma subdivisão aqui do tipo delgado e grosso, tá vendo? Então, aqui a gente vai colocando as palavrinhas de ligação para que a gente consiga prosseguir. E agora a gente começa a atribuir significados, né? Então, nessa parte todinha aqui maior, foi atribuído um significado, que é a definição de organismo, né? Então, aqui, ó, tem uma outra definição, que são exemplos de sistema, tá certo? E assim você vai atribuindo títulos às coisas que você, a conjuntos de conceitos ou proposições que você já fez, né? Você não necessariamente precisa escrever isso como eu escrevi aqui para vocês, mas vocês terem uma noção mentalmente do que se trata, né? Determinados conjuntos, é interessante porque você vai atribuindo significados aos elementos que compõem o mapa. E aqui eu elenquei algumas proposições, né? Então, assim, eu escrevi, mas só o fato de você ler o mapa e perceber que tem uma fluidez na leitura já significa que você está passando por essa parte 6 e fazendo as proposições acontecerem, né? Então, eu destaquei aqui algumas. O organismo é formado por diferentes sistemas, compostos por órgãos, formados por tecidos, compostos de células, né? É uma proposição. Formado, obviamente, por outras proposições. Os sistemas podem ser respiratório, circulatório, excretor e digestivo. Os órgãos do sistema digestivo são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, do tipo delgado e grosso, tá bom? E assim, você vai lendo o seu mapa e vai vendo se está faltando alguma palavrinha que faça sentido, ou se aquilo que você construiu realmente é uma relação conceitual válida, né? A leitura das proposições proporciona esse momento de reflexão. E, por fim, estabelecer as relações, né? Então, eu consigo fazer um estabelecimento das relações verticais e das relações horizontais. Essas relações estão ok? Está tudo certo? Tem alguma dificuldade? Tem alguma coisa que você não entendeu? Ou tem alguma coisa que você ainda está, assim, mais ou menos, eu acho que isso não está funcionando muito bem, eu preciso pesquisar um pouco mais, eu preciso pensar, preciso mostrar para outra pessoa para ver se faz sentido o que eu escrevi. Então, esse é um momento também de reflexão que você, digamos assim, finaliza a construção do seu mapa conceitual. Tá bom? Muito bem, eu deixei aqui algumas referências para vocês, tá certo? Então, uma referência do Moreira é sobre aprendizagem significativa. Deixei aqui também, ó, mapas conceituais, uma técnica para aprender, do Ontorria, tá certo? E vários autores. Paiva e Freitas, os mapas conceituais como instrumento de apoio à aprendizagem da matemática, é um trabalho de 2005, um pouquinho antigo, mas a construção de mapas conceituais, ela
como eu disse, né, data da década de 60, então não tem muita diferença na construção, e sim na aplicação. E um trabalho de Ribeiro e Nunes, que foi onde a gente tirou a maior parte das imagens, tá certo? Desses slides. Pensando a aprendizagem significativa dos mapas conceituais e das redes conceituais, é um trabalho interessante para se conhecer, tá bom?